Está evidenciado, né? É evidente que é obra eleitoral, o prefeito deixou tudo para o último ano, a cidade virou um canteiro de obras. Agora, o que é interessante é que ele está lançando as obras, por exemplo, o CAPS-AD. O CAPS-AD ele colocou apenas a placa, fez aquela festa que ele chamou toda a imprensa e tudo mais para registrar o momento que assinava a ordem de serviço e nada foi feito além da colocação da placa. A Vila Olímpica, a mesma coisa, apenas mexeu as terras lá, botou uma pá mecânica e fazendo um trabalho que, pelo que a gente observa, sem um projeto eficiente. Na Baixa do São José, de 1 milhão que é do governo federal, ele recebeu apenas 200 mil e com esses 200 mil está dizendo que vai fazer uma obra de 2 milhões e meio na Baixa do São José. Ninguém sabe qual é a fonte de recurso, onde é que ele está buscando esses recursos para concluir essa obra. Isso é um perigo muito grande, porque uma obra iniciada sem recursos assegurados, né, sem aquela dotação orçamentária específica para aquela obra, é uma obra que está fadada a ficar incompleta, ou seja, uma obra inacabada. É o que pode acontecer, é o que deve acontecer. Uma obra inacabada, ela nasce quando não tem dotação orçamentária para que ela seja concluída. E os moradores, inclusive, da Baixa do São José, reclamam quando dizem que vai se fazer um mercado lá para dentro, lá para trás, quando deveria ser um outro projeto, e a população, os moradores da Baixa deveriam ser ouvidos, deveria ser quem vai trabalhar lá dentro, deveria ser consultado antes. E hoje, inclusive, conversando com os empresários da região, eles me falaram isso. Nós temos a obra da prefeitura que diz que é do governo federal, mas não diz qual é a fonte do recurso, não diz qual é a emenda, não especifica o número do convênio, não especifica o número do empenho, ou seja, apenas diz que é obra federal, mas no portal da transparência não consta nenhuma liberação para essa obra. Isso é um perigo muito grande. Nós temos a obra também das academias ao ar livre, que diz que é da ex-senadora Vanessa. A senadora Vanessa deixou o Congresso Nacional em 2018. Não é possível que se tenha esse tempo todo, entendeu? Não tenha sido investido esse recurso. Por que só agora está se investindo? E onde é que está esse recurso? Qual é a origem? Qual é o número do empenho? Qual é o número do convênio que origina esse recurso para as academias, né, ao ar livre? E outras obras também, tem obras, por exemplo, que diz que é do Sabá Reis, emenda do Sabá Reis. A única obra que eu vi no governo do Estado, no portal da transparência do governo do Estado, que foi liberado para Parintins, foi a obra do deputado Serafim Correia. Mas a gente não vê nenhuma liberação do ex-deputado Sabá Reis destinada à construção de ginásios. Eu falo isso por quê? Porque a gente não tem visto nas placas a menção, né, a origem, digamos assim. Ele não menciona qual é a origem do recurso, de onde vem esse recurso, né? O que caracteriza aí uma estratégia eleitoreira, evidencia aí uma estratégia que é um crime eleitoral. Por quê? Porque o prefeito, quando faz isso, ele ganha notoriedade como se fosse um prefeito eficiente, quando na verdade não é eficiente. Ele se coloca como uma pessoa que capta recursos lá fora, quando na verdade não é isso não é verdade. Então, quer dizer, essa forma de manipular, essa forma de fazer política no período eleitoral, de lançar obra no período eleitoral, uma forma de fazer política que está em desacordo com a legislação. A lei não admite esse tipo de comportamento apenas para iludir o eleitor.